Olá, investidores! Léo Pivetta falando. Sejam todos bem-vindos ao Quanto Rende, o nosso programa mensal que traz comentários sobre o mercado financeiro e investimentos. Fevereiro foi um mês atípico porque ele foi bem tranquilo, e tranquilidade não é uma característica do mercado financeiro. Nós não tivemos então grandes movimentos ao longo do mês. Os destaques novamente são as ações ligadas à inteligência artificial, principalmente a Nvidia, que continua puxando todo o mercado americano. A empresa subiu mais de 10% após o anúncio dos seus resultados, e também nós temos uma vigorosa alta das criptomoedas. Diante disso, o S&P 500 subiu 5,7% no mês e teve novamente o melhor desempenho. No ano, o S&P 500 sobe 6,84%. Nos últimos 12 meses, a alta está chegando a 30%, 28,36%. Por outro lado, os índices de fundos multimercados vêm apresentando um desempenho muito aquém do que se espera, e ele recuou em fevereiro, e realmente nos últimos 12 meses eles sobem apenas 7,76%. Vamos falar um pouquinho de cenário macro. Embora fevereiro tenha sido realmente bem tranquilo, tivemos alguns números que mudaram algumas perspectivas dos investidores, principalmente em relação aos juros americanos. O payroll veio bem acima, né? Então os Estados Unidos realmente continuam criando muito emprego. Então o mercado esperava algo em torno de 220, 200 mil vagas, e realmente veio um número bem acima, 350 mil vagas criadas em janeiro. Por outro lado, a inflação também veio acima, né? Tanto a inflação do consumidor como do produtor, o CPI e o PPI, também surpreenderam para cima, e aí então nós tivemos aí um ajuste das expectativas dos investidores, e o Powell de fato já vinha há algum tempo dizendo, né, que os membros do FONC, né, precisariam se sentir mais confiantes para realizarem o primeiro corte, né, ou iniciarem o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, e com esses dados bem fortes, né, mostrando uma economia extremamente resiliente, com um mercado de trabalho apertado, como o próprio Fed fala, e realmente o consumo das famílias ainda com bastante força. O corte de juros que era esperado para acontecer em março, agora é lá esperado para que aconteça apenas em junho. Do outro lado do Atlântico, a economia da zona do euro mostrou uma recuperação no setor de serviços, embora ainda a indústria siga preocupando. E a indústria realmente sofre porque a Alemanha, que é a maior economia do bloco e que é a economia talvez mais industrializada desse bloco, entrou em recessão técnica e realmente está segurando aí toda a economia da zona do euro. As boas notícias vieram de Itália, França e Espanha, que mostraram alguma evolução, né, e que isso pode estar indicando que o pior cenário para o continente europeu tenha ficado para trás. Nos próximos dias também a China deve começar a divulgar seus dados econômicos, porque é bastante curioso que nesse período de início de ano, como os chineses têm o ano novo lunar, né, eles têm um feriado bem grande lá, estendido, né, eles ficam esse período todo sem divulgar nenhum dado econômico, né, então fica os economistas, né, os investidores ficam no escuro quanto ao desempenho da economia chinesa nesse início de ano, mas eles são divulgados todos juntos aí nesses próximos dias ou ao longo do mês de março. Apesar disso, a preocupação segue sendo com o setor imobiliário do país, que ainda não mostra nenhum sinal de recuperação, mas um dado interessante que veio da China foi o aumento da quantidade de viagens feitas aí, nos gastos de viagem feitas pelos chineses, né? Isso mostra que
pode ter aumentado o apetite de gastar, né, dos chineses, e isso pode mostrar que a economia pode começar a se aquecer, mesmo que, né, o setor imobiliário ainda esteja bem parado, né? E nós temos também aí nos próximos dias, né, a divulgação da meta de crescimento do país para 2024. Então, agora nessa semana nessa primeira semana de março, nós temos a reunião lá e o Xi Jinping vai fazer o seu tradicional discurso, né, e deve ser então conhecida essa meta. Ela deve ficar em torno de 5%, né, qualquer coisa muito acima ou muito abaixo deve movimentar os mercados. Então fica aí a expectativa dos investidores para conhecer qual que vai ser essa meta de crescimento da segunda maior economia do mundo. Vale destacar também que em fevereiro, na China, nós tivemos uma mudança na regulação dos mercados de ações, né, colocando restrições nas vendas de ativos. Então, desde janeiro, as ações chinesas vêm caindo, com bastante força, e então o regulador chinês resolveu tentar dar mais estabilidade aos preços, né, impondo essas restrições de vendas. Por aqui, o IBGE divulgou o PIB brasileiro, que confirmou um crescimento de 2,9% em 2023, sendo o setor do agronegócio o grande propulsor desse número, né, principalmente no primeiro semestre do ano. E as expectativas do PIB brasileiro, segundo o Boletim Focus, continuam melhorando semana após semana, pois nós tínhamos no começo de fevereiro uma expectativa de aumento do PIB de 1,6% em 2024, mas agora já estão em 1,75%. Muitas casas de analistas, né, já estão precificando um PIB perto de 2% ao final do ano. Além disso, nós tivemos a arrecadação fiscal de janeiro, que cresceu 6,7%. O Banco Central também divulgou uma balança comercial recorde para o mês. O país teve um superávit ali de 6,5 bilhões de dólares. Por isso que o dólar tem se mantido abaixo de R$5, né, e a Bolsa apenas não teve um melhor desempenho, porque nós tivemos na semana passada algumas falas do presidente da Petrobras que não agradaram os investidores, e por isso elas chegaram a cair 5% ali em um dia, né? Então, se isso não tivesse acontecido, né, nós teríamos aí uma bolsa talvez muito mais próxima a um desempenho do que nós tivemos lá fora. Pois bem, em fevereiro nós tivemos variações similares em várias classes de ativos, principalmente na renda fixa, né, o que realmente refletiu o que a gente falou, né, que foi um mês atípico, né, sem grandes oscilações. De fato, o que chamou a atenção foi o resultado da Nvidia, né, e que seguiu puxando todo o mercado americano. Se tem muita discussão se realmente a empresa vale tudo isso, essas ações não estariam muito caras, se não seria uma bolha, mas ninguém sabe ao certo afirmar. Alguns dizem que são movimentos técnicos do mercado, outros dizem que realmente a empresa vai acabar entregando todo o resultado que está sendo esperado, que já está precificado nas suas ações, nos seus preços, né? Mas assim mesmo nós tivemos outro grande destaque, que foi o Bitcoin, né? Depois da liberação dos ETFs ali no começo do ano, realmente o rally que aconteceu, né? Que vinha acontecendo já ao longo de 2023, ele se intensificou, né? As compras de criptoativos pelos investidores realmente vem acontecendo. Algumas casas vêm comprando 1, 2, 3, 4% do seu patrimônio
em criptoativos, e isso fez com que a cotação do Bitcoin ultrapassasse os $65 mil. Mas de fato parece que o humor dos investidores tem melhorado mês após mês. Mesmo que o corte de juros americano seja esperado apenas para junho agora, então a gente viu essa melhora de humor até aqui no Brasil. A discussão da meta fiscal que estaria quase certa para março, ela foi postergada agora para maio, em função dos números de arrecadação do governo. Então realmente a gente tem um cenário bem otimista no mercado, e que foi o tema do meu último artigo publicado na semana passada, falando que 2024 seria o ano das ações. Me parece que tudo realmente aponta para as ações para cima, o valuation as ações, principalmente as ações brasileiras, que ainda se encontram descontadas, principalmente as ações que estão ligadas ao setor doméstico. E mesmo com a queda da taxa Selic, a gente não teve esse reflexo na economia ainda. E também tem a questão dos títulos públicos atrelados à inflação de longo prazo. Eles ainda não refletem essa possível melhora fiscal ou esse otimismo dos investidores, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Diante disso, a estratégia mais acertada continua sendo a mesma, que é alocar em renda variável, aumentar a exposição aos títulos longos de IPCA+, que ainda parece que carregam ainda algum prêmio. Então, realmente isso, quando se ajusta, talvez a gente tenha um fechamento dos prêmios, e isso traz valorização desses títulos. E sem dúvida nenhuma, nós temos as small caps, que ainda não andaram com a devida força, ainda não estão bem precificadas, embora o ciclo de queda de juros aqui no Brasil ele esteja realmente em curso, inclusive até bem mais adiantado que em outros países, principalmente países que são pares, países emergentes. E acho que o grande destaque aí são sempre para Petrobras e Vale. Petrobras teve um recuo ali, mas realmente segue subindo, fez máximas históricas ao longo do mês. A Vale está sofrendo bastante com a queda do minério de ferro, e todas as expectativas ao redor da economia chinesa. Outro destaque bastante que chamou a atenção de alguns investidores foram as empresas frigoríficas. O resultado de BRF veio bem positivo, e fica a expectativa aí do resultado de JBS, que também pode indicar realmente a mudança do ciclo dessas empresas ligadas às exportações, frangos, e que realmente vai fazer com que elas sejam reprecificadas, e podem ter uma valorização se isso se confirmar. Por outro lado, nós temos algumas empresas ligadas ao setor de energia que estão de fato em pontos interessantes para a entrada, mas isso tudo depende realmente da formatação de cada carteira. A expectativa é que realmente os lucros das empresas aumentem com a queda de juros, então acredito que tem ainda ótimas oportunidades no mercado, principalmente dentro da renda variável Brasil. Encerramos aqui nosso Quanto Rende, nosso programa mensal. Fico à disposição para dúvidas. Peço que compartilhem com seus amigos, familiares e colegas. Ajudem a divulgar o nosso trabalho, e desejo bons negócios, bons rendimentos e um excelente mês a todos.